Olá, você do 7º ano, bem-vindos aí a mais uma videoaula de robótica. Hoje nós vamos lá para onde nós paramos, falando um pouco mais sobre a nossa programação, falando um pouco mais de onde nós paramos aqui na parte 6, competição robô seguidor de linha. Então nós vamos para essa parte aqui, continuar o nosso raciocínio sobre o que significa essa programação. Vou aumentar um pouquinho aqui a tela para você, tá? Então, nós paramos aqui e vamos falar sobre a parte 6, competição robô seguidor de linha. Então, para que a competição ocorra, será necessário montar uma pista. Essa pista precisa ser branca, certo? Ou clara, por onde passará uma linha preta, tá? Podem ser usadas cartolinas ou qualquer tipo de papéis brancos grandes. A linha pode ser traçada por uma fita isolante. Quanto mais grossa a linha, melhor será para que os robôs tenham mais facilidade na leitura do sensor. A linha deverá conter curvas que não podem ser muito sinuosas, pois há grande chance do robô sair da pista devido a isso. Nessa competição, o robô que fizer o percurso no menor tempo e sem sair para fora do limite externo da área branca será o vencedor. Então, nós vamos fazer aí essa competição, se Deus quiser, quando nós voltarmos lá para a escola. Agora nós vamos falar um pouquinho aqui, nossa aula 4 a respeito da programação da robótica, abrange o quê? Na aula 4 retomaremos o quê? O estudo de novos conceitos na robótica. Nessa aula aprenderemos como utilizar dispositivos chamados servomotores, tá? Então, a parte 1, servomotores. Os dispositivos chamados servomotores são um tipo especial de motor, diferente dos motores convencionais, utilizados até aqui, os quais nós não temos controle sobre o número de voltas que executarão, certo? Os servomotores permitem que se defina a posição do eixo e a partir de um referencial em graus, porém seu deslocamento é limitado a 180 graus. Como podemos ver na figura ao lado, a parte verde simboliza a área de atuação do servomotor. Além disso, existe uma linha vermelha, tá? Que ilustra a posição na qual o eixo do servomotor se encontra, ou seja, o eixo está em 0 graus. Esse valor de 0 graus nada mais é do que o valor de referência para o controle do servomotor. Se enviarmos um comando de posicionamento em 90 graus para o servomotor, o eixo se deslocará para a posição desejada em relação ao 0 de referência. Quando se começa a utilizar o servomotor, pode-se criar uma confusão muito comum, que é pensar que os comandos de posicionamento do servomotor se somam. Porém, como foi dito antes, o deslocamento do eixo é baseado em quê, gente? Nós já falamos sobre isso anteriormente. É baseado no 0, certo? O 0, no caso, é a referência, tá? Então, logo, se o eixo está posicionado em 90 graus e foi enviado o comando de 45 graus, o eixo do servomotor não se posicionará em 135 graus, mas sim no valor solicitado. Então, a partir do 0 é a parte de referência, tá? Então, mesmo que ele esteja lá no 90 e ele for posicionado por 45 graus, ele vai partir como 45 graus. Agora que vimos a teoria, podemos observar o movimento na prática, certo? Vamos fazer aqui uma explanação do que seria a prática. Parte 2, acionamento dos servos motores. Para acionar o servomotor, utilizaremos o Software Modeling System. Com o software aberto, nós vamos selecionar qualquer saída e modificá-la para servo. Então, todas as saídas de 0 a 13 podem ser modificadas para controlar servomotores. Logo, existe a possibilidade de se utilizar 14 servomotores num único projeto. Olha só que incrível, né? Mas a gente não vai fazer isso ainda não. Só quando tivermos ali todo mundo na prática, aí nós vamos fazer isso. Nesse momento, vocês vão seguir todo um passo a passo que está sendo mostrado aqui para entendimento, compreensão de tudo que terá que fazer ali na prática, tá bom? Então, o uso do servomotor no modo conectado com o Software Modeling System pode provocar instabilidade na conexão e causar a queda da comunicação entre o microcontrolador Modelix 3.6
e o computador. Para evitar isso, evite usar o uso, ou seja, o modo conectado, né? Com o servomotor conectado ao microcontrolador, é o uso de conexão, tá? Então, conecta-se o servomotor apenas depois de fazer o download da programação para o microcontrolador. Então, para acionar os comandos de controle do servomotor no fluxograma, basta inserir um bloco sair da área de trabalho do Software Modeling System e selecionar a posição desejada. Montaremos agora um fluxograma para que o eixo do servomotor se desloque para diversas posições, sempre aguardando um determinado tempo entre mudanças. É preciso começar o fluxograma dessa maneira, como vocês já sabem, com um bloquinho iniciar. E no bloquinho iniciar, nós temos o quê? Nós temos as funções aqui de iniciar, parar, subcomando, tá? Então, vou usar, no caso, o iniciar. Então, usando o bloco saída em seguida, vamos fazer o quê com essa posição que vai se abrir? Posicionar o eixo do servomotor em 60 graus e dar OK. Como demonstrado aqui na imagem. Então, usa-se um bloco aguardar, para que o servo tenha uma posição pelo menos por 2 segundos. Então, aguardar 2 segundos, OK. Com o bloco saída posicionado, o servomotor em 120 graus. Então, vamos aqui, ó. Bloco saída, janela que se abre. Servo 2, mover 120 graus, OK. Usamos, então, mais um bloco aguardar. Toda ação que nós fazemos sempre temos uma ação de tempo em seguida. Então, para que a posição seja mantida por pelo menos 2 segundos. Por fim, vamos usar a ferramenta linha para fechar o fluxograma no loop. Feito isso, olha o loop aqui. E por fim, é feito o download do fluxograma para o microcontrolador, conectando o servomotor com o fio preto ou então marrom no GND das entradas digitais, executando a programação. Na parte 3, nós temos a montagem da estrutura mecânica. Nessa aula, nós temos aqui a demonstração do novo projeto, separador de esferas. Então, é necessário ver essas etapas da montagem da descrição do projeto, tá? Então, aqui está a lista de peças, para que vocês possam conhecer cada uma das peças a serem utilizadas nesse programa. 2 plataformas L grande, 3x1, uma plataforma em C, 3 plataformas 5x3, um servomotor, um mancal, 2 barras duplas de 5 furos, uma plataforma U grande de 15 furos, 1x3x1, e 4 conectores 45 graus, 2 cantoneiras de 3 furos, um sensor de luz, 2 parafusos de 20 milímetros, 28 parafusos de 6 milímetros, 30 porcas comuns e, por fim, um microcontrolador 3.6 da Modelix. Vocês já sabem a questão dos parafusos, né? Laranja, o parafuso de 6 milímetros, que é o que está contornado pela cor. Azul, parafuso de 16 milímetros. Vermelho, de 20 milímetros. Roxo, 35 milímetros. Verde, de 40 milímetros. Marrom são as porcas comuns. Amarelo são os O-rings. E preto, as porcas alto-travante. Tá? Então, durante a montagem, serão definidos aqui cada um dos parafusos a serem utilizados, contornados por uma cor, tá bom? Então, como nós já falamos anteriormente, se uma seta laranja aponta para um parafuso, o parafuso a ser utilizado é o que está contornado da cor de laranja na imagem, no caso, a demonstração aqui para você não perder o foco. Então, nós temos aqui os passos que são seguidos para a montagem, utilizando, como falamos, nós temos a estrutura aqui de demonstração de cores, justamente para você não se perder nesse sentido. Então, feito isso, é preciso inserir os parafusos na ordem correta, apertá-los, utilizar as porcas comuns para a finalização, também ainda utilizando esse mesmo meio de adaptação, verificando quais as entradas vão serem utilizadas, as saídas, os parafusos, as porcas. Aqui o acabamento de acordo com cada porca comum, foi utilizado parafusos aqui na cor laranja, como demonstrado para vocês, então são os parafusos menores. Feito isso, nós temos esse desenho depois da produção do encaixe dos parafusos e porcas. Tá? É preciso observar para que você possa entender que cada um tem que ser encaixado de acordo com o desenho indicado. Feito isso, chegamos aqui, ó.
Vamos utilizar essa parte aqui em cima, feito esse encaixe de acordo com o parafuso e porca estabelecido. Temos, então, essa demonstração aqui do produto. Aqui encaixa-se novamente mais 2 parafusos, aqui embaixo mais 2 porcas comuns. Usa-se agora o sensor de toque com parafusos maiores, tá? Então, esse encaixe é com parafusos maiores, para que ele possa fixar bem. Agora, o acabamento, feito com as porcas comuns, como vocês podem ver. Aqui nós temos a estrutura já quase pronta para utilização. Depois dessa utilização pronta, essa montagem devidamente acoplado, cada parafuso, cada uma dessas conexões, nós temos aqui, ó, cada parafuso, cada porca, e vai tomando forma aqui. A nossa estrutura já vai tomando forma. Todos os parafusos em encaixe perfeitamente feitos da forma mostrada. Nós temos aqui, ó, o projeto já sendo aqui quase acabado, né? Olha aqui a estrutura. E depois disso, nós temos o quê? Conectar o servo à saída digital do microcontrolador e o sensor de luz à saída analógica A1, onde o fio branco e vermelho e preto devem ser conectados a AS, 5V e GND, respectivamente. O fio marrom do servo deve ser conectado ao GND da entrada 2. Então, qual é esse projeto, gente? Vamos ler para você entender. A ideia desse projeto é simular uma linha de produção, onde as esferas brancas e pretas representam 2 produtos diferentes. Dessa forma, o robô tem de ser capaz de diferenciar bolas pretas de bolas brancas, que, quando identificadas, devem ser separadas e colocadas em seus devidos lugares. A identificação da cor das esferas será feita por um sensor de luz, pois o mesmo é capaz de captar diferentes intensidades de luz entre o preto e o branco. Para a separação das esferas, será usado um servomotor, pois ele nos permite posicionar uma parte móvel da estrutura de modo a definir os 2 lugares diferentes onde cada esfera deve cair. Então, com a estrutura mecânica montada e as funcionalidades do robô definidas, aí podemos passar para a etapa da programação. Então, na programação, que nós chamamos de fluxograma, antes de darmos início à montagem do fluxograma, devemos sempre modificar a configuração da saída no software Modelic System. Então, é preciso modificar a saída 2 para servo 2, como demonstrado aqui. Então, sempre que trabalhamos com servomotores, no caso, é necessário identificar as posições desejadas, as quais o servomotor deve tomar. Então, no projeto, serão necessárias 3 posições diferentes. Quais são elas? A posição de leitura do sensor, como demonstrado aqui. A posição de entrega das esferas brancas. A posição de entrega das esferas pretas. E é preciso certificar-se de que o servomotor está conectado antes de entrar no modo conectado. No modo conectado, utiliza-se o cursor do mouse para modificar as posições do servomotor manualmente. Então, observa-se o valor em graus da posição em que o servomotor se encontra quando o mesmo estiver na posição desejada. Pós os testes, os resultados foram os seguintes. Ó, posição da leitura do sensor, servo 2, 35 graus. Posição da entrega das esferas brancas, servomotor igual a 0. Posição da entrada de entrega de esferas pretas, 70 graus. É importante entender que os valores registrados devem ser o do projeto, pois os valores apresentados aqui podem ser diferentes, tá? Então, com as posições do servo definidas, precisamos observar que os valores de leitura do sensor de luz, conectados à entrada analógica VAL1, para 2 casos diferentes. Então, nós temos aqui, ó, há uma esfera preta ao alcance do sensor. Então, VAL1, 131. Há uma esfera branca ao alcance do sensor. VAL1, 159. Então, com esses dados adquiridos, podemos iniciar o fluxograma. Então, a primeira medida a ser tomada é garantir que o servomotor seja deixado em sua posição inicial, ou seja, a posição de leitura do sensor. Essa posição foi determinada como 35 graus numa etapa anterior, portanto, utilizaremos esse valor.
Em seguida, é necessário incluir um bloco aguardar para garantir que haja tempo que o motor se posicione, tá bom? Então, nesse caso, o tempo de 2 segundos é suficiente. Agora que já garantimos a posição correta do servomotor, devemos observar os valores de leitura do sensor, para que saibamos se chegou uma esfera preta ou uma esfera branca. Baseados nos valores de leitura anteriores, podemos dizer que um valor de leitura acima de 150 indica a chegada de uma bola branca. Logo, devemos modificar a posição do servomotor para 0 graus, caso a condição atendida, pois essa posição é a entrega da esfera branca. Por consequência, se a condição não for atendida, significa a chegada de uma esfera preta em sua posição de entrega de 70 graus. Então, ó, aqui nós temos iniciar, mandar servo 2 para 35, aguardar 2, se val 1 maior que 150, então, o tempo de entrega deve ser curto, tá? 0,08 segundos, para que não seja entregue mais de uma esfera num único movimento. E é necessário garantir que a próxima esfera seja lida pelo sensor e o servomotor se posicione em seu devido lugar. Então, nós temos aqui, ó, se val 1 maior que 150, se sim, mandar servo 2 para 0 e aguardar 0,08 segundos. Se não, mandar servo 2 para 70 e aguardar 0,08 segundos. O ciclo se repetirá como um loop infinito. O fluxograma final deve ficar similar a este aqui apresentado, tá? Ó, iniciar, mandar servo 2 para 35, aguardar 2 segundos. Se val 1 maior que 150, se sim, mandar servo 2 para 0 e aguardar 0,8 segundos e retornar. Se não, mandar servo 2 para 70, aguardar 0,8 e contornar. Então, verifica aqui, ó, no valor 1, se maior que 150, verifica se há uma esfera branca ou preta a partir da pergunta. Val 1 maior que 150? Se sim, a esfera é branca e o servomotor se posicionará em 0. Se não, a esfera é preta e o servomotor se posicionará em 70. Então, aqui, ó, mandar servo 2 para 70 graus. Posição de entrega das bolas pretas, bolas ou esferas, tá bom? Aqui, ó, mandar servo 2 para 35 graus é a posição inicial do servomotor. Mandar servo 2 para 0 é a posição de entrega das esferas brancas. Aguardar 0,08 segundos, tempo pequeno para que apenas uma esfera seja entregue. Então, para que dê tudo certo, é preciso uma programação complexa dessa maneira. Então, feito isso, nós faremos o quê? O download, clicamos em download e deixamos o robô funcionar de modo autônomo. Então, é preciso inserir as esferas na rampa de descida e as recolocá-la na rampa para que, sempre que forem entregues, ao seu devido lugar. E aí, gostou de saber dessa entrega de esferas? Vamos ver um exemplo de uma máquina de separador de esferas, de um projeto. Vamos dar uma olhadinha aqui num separador de esferas da própria Modelix Robotics, para que vocês tenham uma ideia de como é feita essa separação, certo? Então, vamos ver aqui esse vídeo. Tirei o som, tá bom? Só para vocês visualizarem, ó. Tem uma olhadinha que ele separa as bolas pretas e, para o outro lado, ele separa as bolas brancas. Então, essa leitura é feita aqui, ó. Essa leitura é feita e é separado. As bolinhas brancas de um lado são jogadas de um lado, ó. Olha aqui, ó, como é feita a leitura. Ele joga as bolinhas de um lado, as brancas, e as bolinhas pretas do outro lado. Então, ele espera as bolinhas e separa todas elas. Ok, turminha? Espero que você aí tenha gostado de entender essa questão aí. Assim como muitos outros projetos que nós temos ainda para garantir que funcione corretamente, é preciso entender que a programação faz parte. O cérebro só vai funcionar se houver a programação. Então, é preciso entender, compreender que a programação vai fazer parte de todos os projetos. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula.